né? Acabei de mostrar aqui ao vivo uma pessoa cheia do coração, né? Tanto que se expôs aqui. Mas eu quis mostrar para vocês que talvez o que aconteceu aqui acontece com a gente, acontece comigo, acontece com você. Às vezes a gente está deixando de viver aquilo que nós nascemos para viver, porque existem pensamentos, ideias que são colocadas, tá? Presta atenção nesse princípio, tá? Não sei, aqui talvez a gente tenha pessoas de várias crenças aqui, mas o que eu, Paulo, acredito? Que a nossa mente é como um aparelho da net. Para a net funcionar, ela precisa se conectar a canais. Então tem aparelhos da net que estão conectados a 30 canais, tem aparelhos que estão conectados a 50 canais, tem aparelhos que estão conectados a 100 canais. O que são os canais? A nossa mente é como esse aparelho da net que se conecta a canais, ok? E aí esses canais, eles são como frequências. Então todos nós estamos conectados a frequências. A ciência hoje já comprova isso, que pensamento tem frequência, pensamento tem energia. Então nós estamos conectados a frequências e a energias. Deus é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. O que acontece? Deus consegue ler o seu pensamento. Por isso a Bíblia fala que ele sabe, ele sonda os nossos corações. Deus sonda os nossos corações. Mas existe uma guerra acontecendo. Talvez você não acredite nisso, mas existe uma guerra. Hoje, no mundo, está tendo uma guerra cultural, está tendo uma guerra política, está tendo uma guerra ideológica, está tendo uma guerra de poderes. Bom dia, Samantha. Bom ter você aqui. Hoje está tendo uma guerra acontecendo do bem contra o mal, tá? Eu não quero aqui aterrorizar ninguém, mas a gente precisa entender algumas questões que acontecem. Existe o bem, existe o mal. Existe alguém que veio dar a vida em abundância. Quem beber da minha água nunca mais terá sede. Mas também existe alguém que veio para matar, roubar e destruir. A guerra está acontecendo. Como que o inimigo de Deus faz para parar eu e parar você, tá? O diabo, ele não pode me matar, ele não pode te matar muitas vezes, mas ele faz o quê? Ele joga o medo. Ele lança setas e dardos inflamados. E normalmente essas setas e esses dardos são o quê? Sugestões. Então as pessoas recebem sugestões como pensamentos. E aí, se você fisga esse pensamento, você se conectou a esta frequência, tá? Um dia desse uma pessoa declarou para mim que ela sofreu muito por causa de um ex-namorado, sofreu demais por causa de um ex-namorado, se converteu por causa desse relacionamento sofrido de dor. E aí ela já estava 1 ano sem contato, ela tinha tomado a decisão, eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás, eu não vou mais ligar, eu não olho mais as redes sociais dele, eu não atendo mais. A pessoa se posicionou. Estava bem, estava na sua jornada de libertação, estava crescendo, estava desenvolvendo. Um dia, ela falou que estava em casa e ela sentiu uma vozinha falando assim: entra lá no Facebook, no Orkut, na época era Orkut, essa história é antiga. Entra lá no Orkut dela, entra lá no Orkut. E ele falou que ele sentiu uma voz conversando com ele. Aí ele foi lá, entrou no Orkut da pessoa, deu aquela curiada. Na hora que ele terminou, ele já estava 1 ano sem se falar, o telefone dele tocou. Na hora que ele olha, quem era ligando para ele depois de 1 ano? Ela. O que eu quero trazer aqui? Ele recebeu uma sugestão, vai lá. E ele foi, ele aceitou a sugestão. A partir do momento que ele aceitou a sugestão, ele foi fisgado. O que eu estou querendo dizer? A guerra que normalmente nós temos é na nossa mente. Por isso a Bíblia fala, o que tiver guardar, guarda o seu coração, porque dele sai a fonte da vida. Por isso que também a Bíblia fala que as armas da nossa milícia, está falando de guerra, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir o que? Sofismas, quer dizer fortalezas de pensamentos. O que eu estou querendo te dizer aqui é que a guerra muitas vezes é nos nossos pensamentos. O diabo lança sugestões, lança ideias e lança o quê? O medo, porque o medo paralisa, o medo mata os sonhos, o medo mata o destino, o medo mata o futuro, o medo mata a coragem, o medo mata a vontade.
tá? E aqui a gente fala de ciência, mas a gente fala de Bíblia, porque a Bíblia é o livro mais científico do mundo. E a Bíblia vai falar o quê? Que Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de coragem, de força, de poder e de equilíbrio. Então o que acontece? Tem muita gente morrendo aí, morrendo espiritualmente, morrendo fisicamente, morrendo familiarmente, morrendo os sonhos, os propósitos, porque o medo entrou. Então essa é a pergunta que eu te faço aqui. A gente nem começou, gente. A gente nem começou o tema de hoje. Ai, ai, ai. Já são 8h45. Qual a pergunta que eu te faço hoje? Quais são os sonhos que talvez o medo te fez parar? O medo te paralisou, sabe? Como eu estava dizendo aqui, o inimigo de Deus, ele não consegue ler os nossos pensamentos. Ele não tem esse poder. Mas ele lança ideias, ele lança sugestões, ele lança medo. E aí as ideias que chegam até nós, às vezes não são ideias nossas. Então às vezes você vai ouvir uma voz e essa voz não é sua. Essa voz é a frequência errada. Você conectou no canal da NET no filme de terror. Às vezes, o que são pensamentos? Presta atenção. Pensamentos são diálogos internos e imagens mentais. Pensamentos são diálogos internos e imagens mentais. Então, a todo momento, nós estamos tendo diálogos internos. O que é diálogo interno? Eu não sei se você consegue, mas quando eu estava conversando com a Mai aqui, eu fazia uma pergunta para ela e eu olhando aqui nas microexpressões corporais dela, eu dava para ver se ela estava tendo um diálogo interno, se ela estava pensando, se ela estava lembrando, se ela estava criando. Isso hoje já é até comprovado pela ciência. Tá? Você que gosta desse tema, um dia a gente pode fazer uma live só falando disso. Linguagem verbal, linguagem não verbal, microexpressões corporais, microexpressões faciais. Mas, às vezes, por onde a pessoa está olhando, ela está dizendo o que ela está fazendo. Se ela está acessando a memória, se ela está acessando a lembrança, se ela está tendo emoção, se ela está tendo um diálogo interno, se ela está ouvindo algo, pensando numa música, só pelo olho. Tá? Então ela está respondendo aqui, estava sim. Então eu fazia uma pergunta para ela e ela estava tendo um diálogo interno. E às vezes o diálogo interno é, como que você vai fazer isso? Mas e o diploma que você ainda não tem? Então eu estou mostrando aqui para vocês, pessoal, como que a mente funciona. A mente, ela é uma solucionadora de problemas. Só que ela só responde aquilo que é perguntado para ela. E ela só responde aquilo que é perguntado para ela assertivamente. Boas perguntas extraem da mente boas respostas. Uau! Presta atenção nesse princípio aqui. Boas perguntas extraem da pessoas boas respostas. Chega um cego para Jesus. E imagine, o cego, o que Jesus poderia falar? Eu vou te curar, mas o que ele fez? Presta atenção nesse princípio, gente. É uma chave aqui, isso aqui é uma chave. Ele perguntou, o que tu queres que eu te faça? Ele fez uma pergunta. Perguntas poderosas. Sabe como que a gente destrava a nossa vida? Uma das formas da gente destravar a nossa vida? Fazendo perguntas poderosas. As perguntas são as portas. E as respostas são as chaves. As perguntas são as portas. As respostas são as chaves. Hoje eu estou te fazendo um monte de pergunta aqui. Tá? Eu vou te fazer aqui um monte de pergunta agora. Tá? Vai respondendo dentro de você. Se toda profissão te pagasse 30 mil de salário, todas, médico, cuidador, farmacêutico, músico, coach, psicólogo, empresário, todas pagam 30 mil, mudou a lei, todas pagam 30 mil. Você continuaria trabalhando aonde você está hoje, de verdade? Vocês viram que na primeira pergunta que eu fiz, a Mai respondeu o quê? Eu amo o que eu faço, eu gosto do que eu faço. Talvez agora, na primeira pergunta que eu estou fazendo para ela, bom dia Vinícius, estamos juntos. A primeira pergunta que eu fiz para a Mai, ela já respondeu, eu amo o que eu faço, ok. Imagina se eu perguntasse para ela aqui agora, com 30 mil, você continuaria onde você está? Se ela não pensar, ela vai responder sim, porque eu amo o que eu faço.
Muitas vezes acontece isso, eu faço essa pergunta e a pessoa fala assim, sim, eu amo o que eu faço. Você trabalha com o quê? Ela, com cabeleireiro, eu sou cabeleireiro. Aí eu, beleza, a gente está num mundo que tudo é possível. Você continuaria trabalhando lá no cabeleireiro que você está ou você abriria o seu? Segundo as estatísticas, 90% das pessoas não se sentem realizadas profissionalmente. 90% das pessoas não se sentem realizadas profissionalmente. Então, quando eu estou em sala e quando eu estou em turma, eu faço essa pergunta, todo salário é 30 mil. Quem continuaria onde está trabalhando? A maioria fala que não. Um ou outro fala que sim. E esse que fala que sim, eu não tenho certeza que se é verdade ainda. Porque às vezes a pessoa, estou dando um exemplo, ela fala, eu amo o que eu faço, mas ela não queria ser um funcionário, ela queria ter a empresa dela. Ou tem gente que fala assim no automático. Pessoal, presta atenção, hoje a gente tá destrinchando aqui um conceito muito forte, tá? Muito forte esse conceito, você precisa entender a linha de raciocínio que eu tô levando vocês aqui. Normalmente a mente está no automático. O que é a mente no automático? Ela não gosta de pensar. A mente é preguiçosa, ela evita pensar, tá? Então, quando normalmente eu faço uma pergunta para alguém, eu tenho um vídeo gravado, eu vou ver se eu até disponibilizo esse vídeo para vocês. Eu gravei uma sessão ao vivo, no meio de uma turma como essa, eu escolhi uma pessoa lá, ela sentou, eu fiz um atendimento ao vivo com ela. Tá tudo gravado. Aí eu perguntei para ela, o que te trouxe aqui nesse curso? Ela tá no automático, presta atenção, ela estava respondendo no automático. Ela, Paulo, eu quero mudar minha vida. Eu como profissional aqui, eu já sei que ela está no automático. Por quê? Normalmente a resposta falada muito rápida, a pessoa não pensou. Ela responde no automático. Então você viu que algumas perguntas que eu fiz para a Mai, ela respondeu rápido. Outras, ela travou. Por quê? Ela estava pensando, ela estava processando. E aí, às vezes as pessoas estão tão acostumadas a estar no automático que elas não pensam. Então nesse vídeo que eu estou falando, eu perguntei para a pessoa, o que te traz aqui? Ela falou assim, eu quero mudar a minha vida, tá no automático. Eu fiz a segunda pergunta, mas o que é mudar sua vida? Ela respondeu rápido, mudar minha história. Aí dá duas perguntas já, ela tá no automático. Eu falei assim, o que é mudar sua história? Ela, ser uma pessoa diferente. Não sei se está me entendendo. Ela respondeu 3 perguntas, mas na verdade ela não respondeu nada. Eu quero mudar minha vida, eu quero uma vida diferente, eu quero fazer algo novo. Entende? A pessoa está no automático, ela responde com respostas brandas, ela responde com palavras generativas. E aí ela não muda. Por que ela não muda? Porque ela está no automático. Aí eu fiz a 4ª pergunta para ela. Você tem filho? Ela tem. Eu falei assim, se daqui 10 anos você continuar com a vida do jeito que você está, aonde seu filho vai estar? Aí ela parou, pensou, chorou. Saiu do automático. Entendeu? Então, às vezes, a nossa mente, ela tá no automático. E eu tô aqui tentando ensinar você a tirar a mente do automático. Porque quando a gente tá no automático, a gente não sabe o que quer. Quem não sabe o que quer, não chega em lugar nenhum. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas, como eu fiz com a Maia aqui, aonde você quer estar daqui 10 anos? Aonde você quer estar daqui 15 anos? Aonde você quer... A pessoa começa a chorar. Às vezes eu falo para as pessoas, escreva aí os seus sonhos. A pessoa começa a chorar. Eu falo, meu Deus, eu não estou falando para você falar o dia mais triste da sua vida. Eu não estou falando para você contar uma história ruim. Eu estou falando para você sonhar. Por que você está chorando? Porque às vezes as pessoas elas não conseguem sonhar. E aí elas choram. Por quê? Porque ela tem um impacto. Meu Deus, por que eu não consigo sonhar? Por que eu não consigo desenhar o meu futuro? Por que eu não consigo esquadrinhar a minha vida? Por quê? Tem muita gente que está travada, não sonha. Muitas vezes a pessoa não consegue sonhar, por quê? Porque ela teve uma frustração em momentos da vida, então ela criou um bloqueio, tá? E esse bloqueio, eu chamo ele de antissonho, esse bloqueio, antissonho, que com medo de errar, com medo de fracassar, com medo de ser frustrado, a pessoa não sonha. Então a gente acabou aqui de fazer ao vivo. Mai, o que te impede de abrir seu próprio negócio? Quais foram as respostas dela? Tá? Fica comigo aqui, segue a linha de raciocínio. Qual foi a resposta dela?
E se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu não tiver capacidade? Eu tô falando com alguém tá se identificando aí? E se eu não tenho dinheiro para isso? Eu não tenho diploma para isso, eu não tenho capacidade para isso, eu tô velha para isso, eu tô nova para isso, eu nasci numa família humilde para isso não é para mim, eu não consigo, eu não posso, isso não dá para mim. Então a mente da pessoa, ela criou várias mentiras e ela acredita, porque uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. Uau! E aí as pessoas não sabem o que elas querem. Presta atenção, as pessoas não sabem o que elas querem. Elas têm certeza daquilo que elas não querem. Um dia eu fui conversar com uma pessoa e ela falou: Paulo, eu sou infeliz no meu casamento, eu sou triste, eu tô frustrada. Aí eu conversando com essa pessoa, assim, desde quando eu casei, eu sou triste com essa pessoa no meu casamento. Era uma mulher falando. Aí me veio a curiosidade. Pô, por que uma mulher tá falando que é triste no casamento desde o dia que ela começou? Estranho, por que casou então? Aí eu fiz essa pergunta pra ela: o que fez você casar então? Se você é infeliz desde... Ela: Paulo, porque eu apanhava tanto em casa, eu via tantos problemas, eu tive tanto problema com meu pai, eu tive tanto problema com a minha mãe, que eu um dia, no meio de uma briga, eu tomei uma decisão: eu quero ir embora dessa casa. Eu quero ir embora dessa casa. E aí, com a vontade de ir embora, eu falei: nem que eu preciso casar com qualquer um, mas eu vou embora dessa casa. Naquele dia, ela tomou uma decisão lá no subconsciente dela: ir embora. Agora, presta atenção nesse conceito. Ela sabia para onde ela queria ir? Ela não sabia para onde ela queria ir, mas ela tinha certeza da onde ela não queria ficar. Então tem muita gente que não sabe para onde quer ir, mas ela tem certeza da onde ela não quer ficar. Presta atenção. Tem muitas pessoas que falam assim: eu quero sair do meu trabalho, eu não aguento mais o meu trabalho. E aí eu pergunto para essa pessoa: ok, mas para onde você quer ir? Aonde você quer trabalhar? Qual a sua vocação? Qual o seu dom? Qual o seu talento? Qual a sua habilidade? Ela fala: eu não sei. E aí o que tá aqui? Qual que é o cenário? É isso aí. A pessoa não tem um plano de futuro, ela tem um plano de fuga. O que é um plano de fuga? Eu não sei para onde eu estou indo, mas eu tenho certeza de onde eu não quero ficar. Tem muitas pessoas que nos procuram e falam assim: eu vou fazer um intercâmbio. Eu quero fazer missões. Tem umas pessoas meio religiosas que falam assim: eu quero fazer missões, eu quero ser missionário, eu quero ir para a África, eu quero ir para o Camboja, eu quero para não sei aonde. Aí eu falei assim: mas você evangeliza na sua casa? Você evangeliza na sua rua? Você evangeliza aqui nas periferias? Não, nunca fui. Então, se você não evangeliza aqui, você vai evangelizar no Camboja, na África, em outro local? Então, às vezes a pessoa, ela cria na mente dela uma fuga, ela quer fugir. A pessoa, ela cria um sonho para ela onde ela foge. Meu sonho é ir morar em Portugal. Eu atendo tantas pessoas que fogem, vão para Portugal, vão para Espanha, fugindo da realidade, fugindo da vida, fugindo dos problemas. E o que acontece? A pessoa vai e volta, porque normalmente quem pega um plano de fuga vai ter que fazer o caminho de volta. Quem tá me entendendo, diga eu aí. Hoje nós estamos falando de futuro, nós estamos falando de sonho, tá? Fica aí comigo, gente, vamos lá. Tá dando 9 horas aqui. Mais uma vez tá dando meu tempo aqui. Quem quer que continue mais um pouco aí? Fala um eu aí. Ou a gente termina aqui e continua amanhã. Me ajuda aí. Então o que eu tô dizendo aqui? Tem muitas pessoas que elas não têm um plano de futuro. Elas só têm um plano de fuga. Quem faz um plano de fuga vai ter que voltar. Tá? Se você sai de uma igreja porque você não está se dando bem na igreja, você tem problema de relacionamento, se você não resolver isso dentro de você, a igreja que você for, você vai arrumar tumulto. Se você está com problema no casamento e o problema não se resolve, você pode se divorciar, porque quando você casar com outro, o problema te persegue. Uma vez eu atendi uma mulher, lá vem eu contar outra história. Atendi uma mulher, eu dei uma aula, ela marcou comigo e falou: Paulo,
É muito complexo, né, ser humano. Deus, eu acho que Deus é mais simples. Alguém falou aqui na live ontem, nossa, é muito complexo ser gente, né, Paulo? Eu falei, não, complexo é a pessoa ser viciada em Netflix, ser viciada em Big Brother, ser viciada em novela, tá com a mente sempre no automático, não pensa, não investe tempo nela, não faz nada por ela e a vida tá destruída e depois é mais fácil falar que tá muito complexo. Tem gente que investe no peito, investe no silicone, investe no botox, investe na bolsa, investe no cabelo, investe na unha, investe em creme, investe no perfume e não investe nela. Sabe? Não investe nela. Se alguém chegar lá, tem uma palestra de R$50, a pessoa, tá caro. A pessoa não investe nela. Tá? O que eu tô dizendo aqui? A pessoa chegou pra mim e falou assim, Paulo, tá muito complexo, eu acho que Deus é simples. Aí eu lembro a roda da vida, eu rapidamente fiz algumas perguntas para ela. Como é que tá a sua vida financeira? Ela, Paulo, como é que tá a sua vida espiritual? Ela, Paulo, eu tô me sentindo morta espiritualmente. Como é que tá a sua vida com a sua família? Eu sou brigada com as minhas irmãs, eu não falo com tal pessoa. Como é que tá a sua vida conjugal? Eu já tenho 3 divórcios nas costas. Como é que tá a sua vida com seus filhos? Não, eu tô brigado com meus filhos. Eu não tô inventando não, tô contando aqui o que ela me falou. Parafraseando que eu não vou lembrar tudo. Como é que tá a sua saúde? Eu tomo remédio controlado, tarja preta, eu faço terapia há tantos anos, isso. Como é que tá a sua vida profissional? Eu tô desempregada. Como é que tá a sua vida financeira? Como eu tô desempregado, eu tô sem dinheiro, eu tô tendo que morar de favor na casa da minha mãe, eu e meus filhos ainda, e tal. A vida destruída. Aí eu falei, e o casamento? Você tem 3 divórcios? Ela falou assim, mas sabe, Paulo, eu tenho dedo podre. Quem conhece alguém assim? Eu tenho dedo podre. O que ela estava dizendo nas entrelinhas? Acabou, não foi pela minha responsabilidade, acabou por eles. Então, aí, na hora que ela chegou nesse ponto, eu tive que confrontá-la. Eu falei, deixa eu te falar um negócio. Você já tem 3 divórcios. E os 3 divórcios, você está dizendo que a culpa é do outro. Você casou obrigada? Alguém te obrigou a casar? Mas eu não conhecia eles de verdade. Então, se você não conhecia, a responsabilidade é de quem? Quando a pessoa não assume a responsabilidade, ela fica presa no ciclo. Ela fica presa no loop. Eu falei para ela, enquanto você culpar o outro, você pode casar 10 vezes. Você vai continuar casando e separando. Porque você não está assumindo a sua taxa de responsabilidade. Estou dizendo que talvez a outra pessoa não tenha responsabilidade, mas os dois têm responsabilidade. Ações geram reações. Então, às vezes a pessoa não escolheu bem, a pessoa, enfim. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, pessoal? Vamos voltar aqui para a linha de pensamento que a gente estava. Plano de fuga, plano de ação. Eu tô aqui trabalhando, tá? Trabalhando aqui uma linha de pensamentos pra gente começar a falar de plano de ação, plano de futuro. Só que como que eu vou falar de plano de futuro se tem gente que não consegue sonhar? Aí não consegue sonhar pelo quê? Acabei de mostrar ao vivo aqui, medo. Medo de não dar certo. Mas e se der certo? E se der certo? E se der certo? Sabe? E se der certo? Você vai ficar ouvindo a minha vozinha, você vai dormir com essa voz. E se der certo? Paulo, mas e se eu não tiver competência? E se você tiver competência? Paulo, mas eu não tenho dinheiro. E se você arrumar alguém que patrocine o seu sonho? Paulo, e se eu fracassar? Mas e se você der certo? Paulo, e se eu tiver muito velha para isso, muito nova para isso, eu não tenho diploma para isso? Olha alguém que conseguiu aquilo que você está tentando. Deixa eu falar algo aqui, tá? Eu não sou muito de contar da minha vida, do meu testemunho e tal, mas aqui a gente está numa sala de aula fechada, é assim que eu me vejo. E eu vou falar algo aqui. Eu trabalhei 12 anos, eu tinha uma empresa de eventos, 12 anos. Eu comecei aos 15, tá? Aos 15 anos eu tinha uma empresa de eventos. Eu comecei aos 15, abri a empresa aos 16. Fiquei trabalhando 12 anos com isso. Tive sucesso na área dos eventos,
Com 17 anos eu comprei um carro, com 18 anos eu comprei um apartamento, saí de casa, com 19 anos eu abri um restaurante na Asa Norte, na 202 Norte, na época chamava Manga Rosa. E ali a minha vida fluiu, profissional. Mas os outros pilares não iam bem. Vida sentimental não ia bem, vida emocional não ia bem, vida familiar não ia bem. Saí de casa aos 18, abandonei meus pais, abandonei meus irmãos e por causa da rebeldia eu quis buscar a minha independência a todo custo. E eu consegui a independência a todo custo, só que esse custo saiu caro, porque toda decisão gera consequências. E aí, até emociona aqui lembrar disso tudo, porque assim, tem tantas pessoas que trocam os princípios e trocam os valores. Não adianta você ter sucesso em um pilar da sua vida e você fracassar em outros. Porque o sucesso, como nós falamos, não é como você começa. O sucesso é como você termina. E o sucesso também não é simplesmente valores ou questões materiais. O sucesso é plenitude. O sucesso, para mim, é muito equilíbrio. Sabe? Equilíbrio. O sucesso é equilíbrio. Equilíbrio nos pilares. Não adianta eu ser rico e eu perder meu filho para as drogas. Sabe? Não adianta eu ser o mais fitness da academia, eu ter 5% de gordura, mas eu não ter espiritualidade nenhuma. Sabe? Não adianta eu ser o mais religioso da igreja e eu perder minha família, minha casa. Eu já atendi gente, filho de pastor, que falou assim: eu odeio Deus. Eu virei satanista. Já vi gente falar isso. E eu falei: o que fez você ter essa raiva de Deus? A pessoa falou assim: porque meu pai me trocou por Deus. O que eu estou querendo dizer aqui? Equilíbrio. A vida é equilíbrio. E eu vivi muitos anos, tem algumas pessoas aqui que me conheceram nessa época, por exemplo, a Juliana Gaioso, que está aqui, me conheceu nessa época. Não sei se tem mais gente que me conheceu. Estou falando aqui de situações quando eu tinha 16 anos, 15 anos, há 20 anos atrás. Algumas pessoas me conheceram nessa época. E eu tive sucesso, mas eu tive fracasso nessa época em outros pilares da minha vida. O Fred me conheceu nessa época, né? O Fred trabalhou comigo aqui. Mas chegou um momento que eu tive medo de morrer. Sabe, eu tive momentos que, eu já falei isso outros dias, que eu fui no cemitério, no velório de um tio meu, e eu comecei a imaginar. Cara, se eu morresse, como é que ia ser meu velório aqui? Quem ia estar aqui, sabe? O que eu ia deixar? O que eu ia estar deixando? Eu ia ser lembrado como? Quem ia carregar a lápide aqui? Na verdade, a lápide não, né? Quem ia carregar o caixão? Quais seriam as palavras? Eu ia ser visto como quem? O cara engraçado? O cara tímido? O cara isso? O cara aquilo? E num dia, num velório, em um outro dia, num risco iminente de morte que eu tive, muito grande, fez eu refletir. Um dia, vendo minha mãe olhando pra mim, chorando pra mim, falando assim: filho, eu tenho saudade de você, filho. Cadê você? Você sumiu. Minha mãe morava na 203 Norte e eu morava na 408, pertinho. Minha mãe falava: você sumiu, filho. Mas eu precisei viver experiências ruins, sabe? Eu precisei viver coisas difíceis. Talvez algumas pessoas aqui, até amigas, nunca ouviram eu contando essa história. Eu nem sei porque eu tô contando essa história, não estava no script. Mas eu fui para os Estados Unidos com os amigos, estava triste, estava mal. E aí quando a gente está triste, quando a gente está mal, a gente busca fugas e subterfúgios, né? As pessoas buscam prazeres momentâneos para saciar vazios da alma. E eu triste, eu desesperançoso na vida sentimental,
sempre vivendo ciclos de mesmos problemas. Fui para os Estados Unidos com a intenção de ficar feliz. Só que nessa viagem, tudo que eu fazia dava errado lá. Fui com alguns amigos. Aí quando eu cheguei lá, teve um problema que o carro sumiu. Na hora que a gente foi ver, o carro tinha sido guinchado, a gente tinha parado no local errado. Depois a gente teve problema no hotel que nós estávamos. Depois a gente teve problema entre os amigos. Depois, no meio disso, eu tive um problema pessoal, de uma ligação que eu recebi do Brasil, que foi um problema muito, muito chato para mim, enfim. Não é o caso eu contar. Quando eu fui embora, a gente perdeu o voo. Imagina você nos Estados Unidos, você perde o voo. A gente já tinha entregue o carro na locadora, já tínhamos entregue o hotel, todo mundo com um cartão estourado. Na hora que era domingo, era um domingo, na hora que a gente chegou lá, a pessoa falou assim, você vai ter que ligar na agência que você comprou e arrumar o voo lá. Mas eu falei, não, mas a agência é no Brasil, a agência lá no Boulevard Shopping tá fechado hoje, a pessoa se vira. Fomos maltratados lá pela pessoa nos Estados Unidos, Miami. E aí, enfim, resumindo a história, eu tive que ficar no aeroporto, 2 dias no aeroporto, sem tomar banho, com os cartões de crédito, todo mundo estourado, só tinha um cara que tinha crédito e ele teve que emprestar dinheiro para todo mundo. Tivemos que comprar outro voo, tá? Calma aí que eu vou chegar num ponto nessa história. Tivemos que comprar outro voo, fomos para Lima, no Peru, pegamos um voo para Lima, no Peru, tive que ficar mais um dia lá em Peru, quase um dia todo não, mas várias horas lá, dormi no chão do aeroporto, e aí chegamos no Brasil. Era para eu chegar domingo de manhã no Brasil, e eu cheguei na terça. Quando eu cheguei, a gente parou na alfândega, todo mundo. Pegaram tudo, meu. Eu tinha comprado iPad, celular, roupa, Power Balance. Quem lembra dessa pulseirinha aí? Power Balance. Eu tinha comprado um monte de coisa e trago um monte de coisa extra para algumas pessoas aqui do Brasil. Parei tudo, a alfândega travou tudo. E era um valor altíssimo só para eu poder tirar meu material de lá. Enfim, deu tudo errado, aparentemente. Mas no final, deu tudo certo. Porque quando eu cheguei em casa, o Paulo Lins, que é um grande amigo, pastor da Comunidade das Nações hoje, ele me ligou. E ele falou, Paulo, cara, eu tô tentando falar com você desde domingo. Porque eu senti de eu chamar um amigo para ir para a igreja, eu penso em você. Desde domingo eu tô tentando te ligar, não consigo falar com você, cara. Pra você ir para a igreja comigo. Eu não gostava de igreja, não gostava de crente, mas eu gostava muito do Paulinho. E ele era um testemunho, eu conheci ele o antes e o depois. E era terça-feira, eu falei, Paulinho, eu vou. Todo quebrado, todo detonado, todo destruído emocionalmente. Saí do aeroporto, deixei o carro ali, eu morava no Noble Hotel, morava num flat ali no setor hoteleiro norte, do lado do Brasília Shopping. Deixei meu carro lá, deixei minhas malas lá, me arrumei e fui na igreja lá em Sobradinho com o Paulinho, longe que só. Cheguei lá, quando eu entrei, o louvor falava no meu coração. O louvor fazia eu chorar. O louvor me quebrantou, só o louvor. E aí eu via ele, e eu falava, tá doido, esse cara tá doido. Que língua é essa que ele tá orando aqui? Que língua é essa que ele tá orando aqui? O cara tá doido. Daqui a pouco a pastora, que ela era uma pastora que tinha uma unção de libertação, trabalhava muito forte esse ministério de libertação, cura interior e libertação. Quando ela começou a mensagem, eu me arrepiava. E eu falava, ela tá falando comigo, ela tá falando comigo, ela tá falando comigo. Aí uma hora eu comecei a ficar meio com raiva, eu falava, esse Paulinho contou minha vida para ela, por isso que ele me chamou, tá tudo armado aqui. E aí eu tive esse momento de indignação, depois eu pensei, eu falei, pô, mas nem ele sabe o que eu tô passando, faz tanto tempo que a gente não conversa, faz tanto tempo. E aí eu vi que não era nada combinado. Existia uma força superior ali, uma inteligência infinita ali. E acabou o culto, eu já estava sem lágrimas, eu não era de chorar. E aí, quando acabou, me chamaram para ir lá no gabinete. Quando chegou lá, ela orou por mim, falou minha vida toda.
E eu falei, meu Deus, existe algo a mais, existe algo sobrenatural a mais. E daquele dia, algo mudou dentro de mim. Eu tomei aquela decisão, eu não quero mais a vida que eu tenho. Eu acredito numa vida nova. Eu acredito numa vida nova. E eu comecei esse processo de mudança, sabe? Eu comecei esse processo de mudança, de busca. E aí a gente tem uma reconexão espiritual, presta atenção. E a gente tem uma reeducação da alma. Você aceitar Deus, aceitar Jesus como seu único salvador, você tem uma reconexão espiritual. Só que nós temos corpo, alma e espírito. Então, quando a gente aceita Jesus, nós conectamos o nosso espírito com a verdadeira fonte, com a origem. Quando nós damos esse primeiro passo, existe o segundo passo, que é a reeducação da alma. Por quê? Porque você viveu 20 anos, 30 anos, 40 anos com hábitos, com comportamentos, com padrões mentais, com memórias, com experiências, com lembranças. E aí, quando você se converte, o seu espírito se reconecta. Só que a alma, ela precisa passar pelo processo de libertação, de reeducação. Daí vem tantos cristãos sedentos, quebrantados, doentes. Pessoas conectadas espiritualmente a Deus, mas depressivas, tomam remédio. Pessoas conectadas a Deus, ansiosas, tomam ansiolíticos. Pessoas conectadas a Deus, mas com a vida travada, sentindo dores físicas, dores de cabeça, fibromialgia, alergia. Eu creio que está acontecendo cura aqui hoje. Eu sinto aqui muito forte, está tendo cura aqui, tá? Não vai embora dessa live aqui, porque até o final vai ter algo sobrenatural aqui. Eu creio. Reeducação da alma. Existe um pitbull preto e existe um pitbull branco em guerra. Quem vence a guerra, o preto ou o branco? Quem vai vencer a guerra é aquele cachorro, aquele pitbull que você alimentar melhor. O mais forte, o mais bem treinado, o mais bem alimentado. Então, se você alimenta o branco ganha. Se você alimenta o preto ganha. Se você alimenta a sua alma vai vencer. Se você alimenta o seu espírito vai vencer. Tô com raiva, eu grito. Tô com raiva, eu xingo. A carne tá pedindo, eu entro no site de pornografia. A carne tá pedindo, eu participo de relacionamentos ilícitos. A carne tá gritando, eu vou ver coisas erradas. A carne tá gritando, eu vou buscar prazeres momentâneos. Quando eu faço isso, eu tô alimentando a alma. E o que é a alma? Pensamentos, sentimentos, emoções, vontades e desejos. Pensamentos, sentimentos, emoções, vontades e desejos. Quando você alimenta a alma, seu espírito não fica sem espaço. Quando você alimenta o seu espírito, você vence coisas que só o espírito vence. Tem perdão que você vai precisar de uma força superior para liberar um perdão. Tem comportamentos, tem hábitos, tem padrões que eu posso falar aqui de ciência para você, eu posso falar de metas, eu posso falar disso, eu posso falar daquilo. Mas eu estou contando aqui esse testemunho por quê? Porque eu não quero ser um cara só ciência. Eu não quero ser uma pessoa aqui que vai falar só de neurociência, psicologia positiva, metodologia coach, programação neurolinguística, metas, plano de ação. Beleza, isso ajuda, tá? Isso ajuda. Mas o espiritual arrasta. Uma experiência espiritual, ela vale mais do que horas e horas de treinamento. Simples assim, eu estou contando como aconteceu comigo. Meu primeiro impacto foi entrar dentro de uma igreja e viver uma experiência espiritual
que começou o processo de mudança e de reeducação da alma a partir dali. E aí, enfim, Deus está falando aqui, mas eu vou voltar aqui e reconectar tudo isso com o ponto que eu queria. Eu precisei me reinventar, eu precisei mudar, porque depois, aquele trabalho que eu tinha, a empresa que eu tinha, a minha renda, eu já tinha uma filha, eu já tinha um custo de vida, eu tinha responsabilidades, eu tinha boletos a pagar, mas a minha empresa ela já não me satisfazia, a minha empresa já não me dava realização, ela já às vezes ia até contra alguns novos princípios novos que eu estava conhecendo. E aí eu precisei fazer o que eu estou falando aqui, que talvez você precise fazer. Eu não estou falando algo aqui que eu não acredite, eu não estou falando algo aqui que eu não fiz, eu estou falando algo aqui que eu acredito e que eu vivi a experiência. Porque depois, nesse processo, eu precisei renunciar à minha empresa antiga de eventos, porque ela já não ia com os meus novos princípios e com meus novos valores. E foi fácil? Não foi fácil. Fazia 12, 13 anos que eu trabalhava com uma empresa, 12, 13 anos que era o meu sustento, 12, 13 anos que eram os meus amigos, era o meu ciclo de relacionamento, era o meu estilo de vida, mas eu consegui renunciar a essa empresa e abrir uma empresa nova, na época de construção civil. Eu comecei a construir programa Minha Casa Minha Vida. Comecei do zero, sem saber nada, sem ter dinheiro, sem nada. Com fé, com esperança, acreditando. Resumindo a história, gente. Nesse meio do processo, eu com 28 anos, eu falei, eu preciso voltar para a casa dos meus pais. Aos 28 anos. 28 anos. Eu saí aos 18, aos 28 eu voltei. Eu cheguei lá e falei, pai, mãe, vocês me aceitam de volta? Eu preciso fazer esse caminho de volta. Sabe, eu não quero sair dessa casa com um plano de fuga. Eu quero sair dessa casa com um plano de futuro. Porque quando eu faço algo com um plano de fuga, normalmente eu vou ter que voltar para refazer. A Bíblia fala de um cara que fugiu, plano de fuga, fugiu, se escondeu num barco e estava se escondendo de Deus, foi comido por um peixe, fugindo do seu propósito de vida, mas que depois ele teve que refazer para alinhar o propósito. Eu precisei refazer o meu caminho. Sabe, eu precisei voltar para a casa dos meus pais, eu precisei me quebrantar, precisei pedir perdão. Sabe, eu precisei ser filho, eu precisei aprender a ser filho. E como foi importante para a minha jornada aquilo ali. Sabe, não tem tempo aqui, mas depois que eu refiz a conexão com meu pai, principalmente com meu pai, eu consegui ver claramente a minha vida destravando. Eu canso de dizer isso. Um dos maiores causadores de problemas emocionais e espirituais é a paternidade, a orfandade. Problema com o pai, problema com a mãe. Tem homem que não rompe financeiramente, só vai romper quando você reatar com seu pai. A Bíblia fala, né? A Bíblia fala que aquele que honra pai tem vida longa. Existe promessa para quem honra. E por que eu estou contando essa história? A gente saiu um pouquinho da rota. A gente saiu um pouquinho da rota aqui, mas essa live é livre. A gente vai seguindo o fluxo. Sair da rota falando o que, gente? Às vezes você precisa arrumar algo para você destravar seu futuro. Talvez você precise abandonar o plano de fuga, que é um plano de fugir, para você abraçar o sonho, o propósito. Abri a empresa de construção, como eu disse para vocês, na cidade de Anápolis, que fica a 1h30 de Brasília. Então toda semana eu ia para Anápolis na terça, voltava na sexta. Na outra semana eu ia na terça, voltava na sexta. Terça, eu fiquei 5 anos construindo
Construí quase 40 casas lá no programa Minha Casa Minha Vida. E aí casei. Quando eu casei, a distância estava complicada, porque eu ficava em Anápolis, recém-casado. Era complicado ficar fora de casa e deixar a família aqui. E nesse processo eu já estava apaixonado por isso que eu faço hoje. Eu fui buscar a inteligência emocional, a libertação, a cura para mim. Quando eu fui lá naquela igreja com aquela pastora que o ministério dela era de cura e libertação, ela me ajudou nesse processo. E aquela experiência foi tão forte que eu presenciei, que eu vivi, que dentro de mim eu falava, eu quero viver disso. Eu quero isso. Um dia a minha oração para Deus foi o seguinte: Deus, se você me tirar da onde eu estou, Deus, se você me tirar da onde eu estou, a minha vida é para te servir. Se você me tirar da onde eu estou, que eu não consigo ver saídas, na minha mente racional, na minha mente humana, eu não consigo ver saídas, mas se você me tirar daqui, a minha vida é para você. A minha vida é para te servir, é para poder ser uma pessoa boa, sabe? Entrar nesse exército do bem. Eu não sei qual é a oração que você tem que fazer hoje, mas talvez você também precise fazer uma oração assim, sabe? Nem que eu tenha que suar sangue, eu não vou mais ter esse tipo de comportamento. Nem que eu tenha que suar sangue, eu vou perdoar essa pessoa, sabe? Nem que eu tenha que suar sangue, eu vou me posicionar, eu vou ser uma pessoa melhor. Nem que eu tenha que suar sangue. Às vezes as pessoas olham outra pessoa e falam assim, para ela é fácil. Eu vejo muita gente agora nesse momento de crise falar assim, para tal pessoa é fácil, ela é rica. Para aquela outra pessoa é fácil. Cada pessoa vive o seu nível de desafio. Talvez as pessoas mais humildes, elas vão viver um nível de desafio. As pessoas, vamos dizer assim, mais bem-sucedidas em uma área da vida é outro tipo de desafio, gente. Você que está vivendo seus desafios, às vezes vai ter um empresário que ele tem que pagar o salário de 20 funcionários. Que ele tem que pagar o aluguel, o condomínio, os boletos, ele tem que pagar um monte de coisa. Então a gente não sabe o desafio de cada um. Então o que eu quero dizer com isso tudo aqui, pessoal? Que é possível mudar, sabe? É possível sonhar. É possível você acreditar em algo. É possível você sair dessa mente natural hoje e começar a sonhar, sabe? É possível começar a sonhar. Eu tô contando aqui algo, gente, que nem estava no script, mas talvez para mostrar para algumas pessoas aqui que existe um processo e vale a pena você gastar energia nesse processo. Eu tinha uma empresa de construção, eu tinha uma empresa de eventos, eu fui para uma empresa de construção civil que eu não sabia nada, eu não sou... O povo me falava, você é arquiteto? Não. Você é engenheiro? Não. Você já construiu alguma coisa? Não. O que você está fazendo aqui? Foi a oportunidade que eu tinha na época. Foi a porta que se abriu na época e eu não queria mais estar nos eventos. E a porta que se abriu foi aquela. E eu falei, eu sei que não é isso, mas no momento é isso. Aí, alguém, você tinha dinheiro? Não tinha dinheiro. Eu vendi o carro que eu tinha, fiquei sem carro. Eu fui lá na Caixa Econômica e eu consegui um Construcard, que é onde a Caixa te empresta o dinheiro. Você tem 6 meses de carência. Então eu falava, eu vou dar meu carro, peguei o dinheiro no Construcard. Tenho 6 meses para começar a pagar, comecei a construir a casa. A pessoa que comprou a casa, antes de ficar pronta, ela deu um sinal e foi no giro, gente. Sabe, foi um negócio assim que não, racionalmente é complicado explicar. Aí depois, para quem tá falando, eu não tenho dinheiro, eu não tinha dinheiro. Tem muita gente falando, eu não abro meu negócio porque eu não tenho dinheiro. Eu não abro meu negócio porque eu não tenho dinheiro. Eu fiz um projeto no PDF, peguei o computador, peguei o meu computador, fui lá no PDF, PowerPoint, quer dizer, fui lá no PowerPoint, fiz um projetinho e comecei a colocar assim, se você investir comigo, eu te dou um retorno de 20% ao ano. Então se você investir X comigo, a primeira casa foi com o meu recurso, do jeito que eu tô te falando aqui. Na loucura.
As outras casas eu fiz um projeto no PowerPoint, que eu não sou bom em PowerPoint, mas falando assim, você investir na poupança, a poupança vai te dar 0,3%, 0,4%. Se você investir comigo, eu te dou 2% ao mês. Então, em um ano, eu vou te dar 24%. Em um ano, na poupança, o seu dinheiro vai girar, vai render 6%. Eu vou te dar 24%. 400% a mais. E eu apresentei esse projeto para algumas pessoas. E algumas pessoas foram lá, viram a minha primeira casa. Eu não tinha nem uma casa pronta ainda, mas elas viram uma casa em construção. E elas falaram, Paulo, eu também quero investir na casa. E pessoas começaram a tirar dinheiro da poupança e fazer aportes na minha empresa. E eu comecei a construir casa para as pessoas. Uma pessoa só, no primeiro contrato que eu fechei, ela investiu 700 mil na empresa. Tá? 700 mil. Eu não era uma empresa renomada, eu não tinha casas prontas, eu não tinha nenhuma casa para mostrar. Essa aqui é a casa que eu construí, eu não tinha. Mas eu acreditei. Então que eu tô falando isso? Tira a mente do natural, sabe? Tira a mente do medo, sabe? Tira a mente do eu não consigo. Porque quando você fica preso no eu não consigo, você tá paralisado. Quando você coloca a mente, vai dar certo. É isso. O como aparece no processo. Primeiro você decide o quê? Você acredita nisso. Se você não acreditar, não vai dar certo. Se você acreditar, vai dar certo. Henry Ford falava, se você diz que pode, ou se você diz que não pode, os dois estão certos. Você decide, você escolhe. E aí, pessoal, para acabar essa história, é uma história, né, de uma vida que eu estou resumindo aqui rápido, nem estava no script. Eu falei assim, nossa, se eu faço isso que eu faço de graça, porque nessa época eu já ia para clínicas de reabilitações, eu já ia eu ia levar palavras, toda sexta-feira eu ia na cidade do automóvel, em algumas lojas de carro, eu ia fazer trabalho social na rodoviária, enfim, atendia pessoas já dentro da igreja, íamos constantemente em clínicas de reabilitação, levar palavras, tentar tirar pessoas daquele local. E eu falei, meu Deus, eu faço isso servindo. Imagine um dia eu poder trabalhar com isso, sabe? Imagine um dia eu poder viver disso. Imagine um dia eu poder viajar fazendo isso que eu faço de graça. E aí, de repente, a Mike tá aí, eu fiz um curso, né? Eu já tinha um processo de atendimentos que eu fazia dentro da igreja, no contexto espiritual. Mas eu chegava numa parede que eu falava assim, nem tudo, apesar de nós sermos corpo, alma e espírito, nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Porque se tudo fosse espiritual, aquelas pessoas que moram dentro da igreja, elas tinham que ter a vida plena. Só que eu comecei a ver que às vezes as pessoas seguiam todos os dogmas, sabiam todos os versículos, mas elas não tinham a vida plena. E a Bíblia fala dos fariseus. O que são os fariseus? As pessoas conhecedoras da lei, conhecedoras da palavra, mas não vivem a verdade, não vivem a palavra. E aí eu falei, precisa de algo a mais. E aí Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Se você declarar que você aceita Jesus como seu único fiel e salvador, você está salvo. Mas a libertação é um processo. Tem gente que está salva, mas não está liberta. Tem gente que está salva, está conectada, mas vive uma vida presa. Encarceradas, sem prisões, presas sem algemas, dentro de cadeias mentais e emocionais e espirituais. E aí eu fui estudar neurociência, psicologia positiva, o coach, a programação neurolinguística, enfim. E eu vi que às vezes a pessoa estava presa num trauma, numa emoção, numa falta de perdão, numa memória, nisso. E eu fiz um curso, tá, Mai? Não sei se a Mai tá aqui ainda. E eu fiz o curso. E eu falei, eu terminei o curso no domingo. Na segunda-feira eu criei um nome para minha empresa. Eu comecei a olhar espaço, eu comecei a olhar lugar, eu comecei a sonhar, eu comecei a projetar.
E eu terminei a minha formação em julho. Em agosto, eu abri o Instituto Inspire. Tem pessoas que eram da minha turma, de muitos anos atrás, que eu tô falando, que ainda tá fazendo curso. A pessoa ainda tá assim, eu preciso de mais um diploma, eu preciso de mais uma certificação, eu preciso de mais... Aí eu falo, às vezes eu encontro essas pessoas, eu falo, quantas horas de voo você tem? Sabe, quantas horas de atendimento você tem? Quantas horas de experiência prática você tem? Porque na vida tudo é conhecimento, prática e repetição. Conhecimento, prática e repetição. Conhecimento, prática e repetição. Tem pessoas que estão assistindo essa live, conhecimento. Ah, eu estou assistindo todos os dias a live, conhecimento. Se você não praticar, você não tem mudança. Se você não tiver repetição, você não tem mudança. Eu passo dever de casa, sabe? Ninguém faz. Ninguém faz. Perdão, deixa eu arrumar. Poucas pessoas fazem. Tem muita gente me mandando aqui os deveres de casa. Tem muitas pessoas aqui me mandando os deveres de casa, tá? Perdão, não é todas que não fazem. Algumas não fazem. Algumas fazem, a maioria não faz o dever de casa, tá? Pessoal, na minha tela aqui, tá 59, 58, 57, vai acabar. Eu vou voltar, a gente vai ficar até às 10 horas, tá? Eu vou voltar porque eu quero liberar um presente pra você que tá aqui hoje, tá? Ouvindo até agora. Então na hora que cair aqui, a gente vai voltar e eu vou liberar um presente pra vocês aqui, tá? Vai cair agora, a gente já volta. Você volta aqui e chama pessoas.